pastor Dalzir esteve aqui na fundação da igreja, na organização da nossa igreja. Então, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, pastor. Deus te abençoe. Você tem até 11 horas. 11 horas apita o pino aqui, viu? Não, 8 minutos é por conta da Delídia. Ou senão da Meire. Graças a Deus. Eu queria abraçar cada um de vocês, os que já conhecemos e os que ainda não, porque todos nós somos uma família bem formosa. E eu não sei o que dizer, senão que eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque não morremos na pandemia. Cada mês que passava eu falava, será que eu vou morrer no mês que vem? E eu olhava para a câmera, não morri. E a bem-vinda também não. Então, a gente vai indo, e agora estamos aqui, né? Parece que passou por esse pântano tão extraordinário, pesado. Cadê o Pedro? Cadê o pastor Pedro? Não sei não, Pedrão. O Pedro, pastor. Que palavra gostosa, confortante, maravilhosa. A esposa dele está aqui? Não. Dá um abração nela para mim, pelo seu dia. Eu ia pedir para fazer isso. Peço a vocês. Olha que coisa linda, tá vendo? Gente, a outra palavra que eu quero dizer é que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã algo muito extraordinário que está aqui na palavra de Deus. Nós temos 3 homens na história da humanidade que são extras. Extras porque eles estão no céu fisicamente. Fisicamente. Quem conhece a palavra já sabe até o nome deles. Obviamente, o mais importante deles é Jesus. Certo? Jesus está no céu fisicamente como modelo nosso. Ele está nos transformando e vai nos transformar na ressurreição final para sermos semelhantes a Ele. Ok? Esse é o primeiro homem que está lá fisicamente. O outro homem que está lá fisicamente, ele era tão amigo de Deus, que Deus resolveu não deixá-lo morrer. Levou ele com corpo e alma para o céu. Está lá no comecinho da Bíblia. Como é o nome dele? Enoque. Amigo de Deus. O texto diz que ele andava com Deus. Isso significa o quê? Você anda com quem? Com quem é seu amigo. Não é verdade? Diga-me com quem tu andas. Enoque andava com Deus. Por isso Deus falou, chega de viver nesse mundo. Você viveu só 365 anos? Então chega. E o terceiro homem que está fisicamente no céu é o da nossa meditação nesta manhã. Tá bom? Aliás, não é uma meditação. Nós vamos conversar. Eu gostaria que você participasse da conversa, tá bom? É uma aula, mas é um bate-papo bem gostoso, bem agradável, que eu quero convidá-los a fazer isso. Eu estou indiretamente ao ponto, porque o tempo já foi determinado, então não tem que ficar perdendo tempo. Mas vindo para cá, a Sara me ligou lá do outro lado do mundo, vocês sabem que elas estão lá, né?
e falou: dá um beijão naquele povo bonito. E eu estou aqui do púlpito fazendo isso, tá bom? E a Cidinha está ali junto com a sogra, e especialmente com a irmã dela, que está nos finais da vida, neste mundo, e por isso ela não está aqui. Abraço da Cidinha também, e o Tiago nem apareceu ainda, pode ter aparecido para a mãe dele, né? Bom, qual é o terceiro homem que está fisicamente no céu? Qual? Fala alto. Elias, o profeta, o grande profeta. Eu quero destacar 3 aspectos apenas na história deste homem. Vamos orar antes. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar ao seu coração. Bom Pai, Jesus, Mestre Divino, ensina-nos o caminho que devemos seguir, falando ao nosso coração. Mais ainda, o Senhor já nos trouxe uma palavra tão confortante através do Teu servo, e agora, Senhor, sentamos a Teus pés, como Maria fez, para ouvi-lo. Dedicamos esses próximos minutos a isso, Senhor. Por favor, fale conosco. No nome de Jesus, no Teu santo nome, Jesus, amado nosso, é que Te oramos. Amém. Muito bem. 1 Reis, capítulo 17. O primeiro destaque que eu quero fazer na vida de Elias, está aqui neste capítulo, é a respeito do ministério que ele desenvolveu. Eu queria destacar uma palavra, um título que Elias recebe, como outros também pecadores receberam: homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus é aquele que entregou-se completamente a Deus. Eu creio que aqui nós temos muitas mães de Deus, homens de Deus, pessoas que estão completamente entregues a Deus. Por isso tem também este nome, este título, homem de Deus. Elias, como Moisés, como Enoque, como Davi, como Eliseu e tantos outros na história. Reverendo Hernandes. O Hernandes recebeu o nome de príncipe, né? Príncipe. Então, homem de Deus. Elias tem esse título. 1 Reis 17 começa assim: então Elias, o tesbita. Tesbita significa que ele era natural de Tesbe. Tesbe é uma cidade lá no nordeste de Israel, depois do Jordão assim, nas terras de Naftali, nas terras de Gileade, lá bem ao nordeste, uma terra bem fértil, bem bonito. Ele era de lá. Dos moradores de Gileade, Elias, era dessa região do nordeste. E Elias viveu num dos momentos mais caóticos da história de Israel, mais difíceis. E Deus o chamou para exercer o seu ministério. E ele então faz isso. Eu gostaria que nós lêssemos responsivamente a partir do versículo 8 até o final do capítulo, tá bom? A minha tradução é aquela lá de 1980, 90, então a de vocês é de 2022, 23, então
Eu leio os versos pares e vocês leem os versos ímpares na tradução de vocês. E quem tiver a tradução, né? Lá dos idos anteriores, leia comigo, tá bom? Mas vamos ler com atenção. Vamos ler o texto com toda a vontade de estar compreendendo o que está dizendo. 1 Reis 17, 8. Vamos ler? Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também está até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vamos ler juntos? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu sei que você é homem de Deus. Por que esse agora? Porque ele não apenas ficou falando, mas ele
agiu, ele fez. Elias, o homem de Deus, que serviu, que trabalhou, que exerceu o seu ministério. Queria fazer 3 destaques aqui nesse texto, e não somente nesse texto, mas em alguns outros versículos mais. Primeiramente, a obediência dele. Observe bem no versículo 2, o que diz? Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Quero repetir essa frase aqui do versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. O que diz a sua tradução? Verso 5, o que diz a sua tradução? Isso, só isso. Só esse destaque aí. O verso 8 a 10 mostra uma atitude semelhante a essa. Especialmente o verso 8 diz: ele veio, o Senhor veio e falou com ele, vai a Sarepta, pequena cidade lá perto, e faz o seguinte: vai comer de uma viúva, vai viver junto com uma viúva e seu filho. Ele não questiona, ele simplesmente vai. Ele não pensa 2 vezes. Outro destaque, capítulo 18, verso 1 e 2. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. O que eu estou destacando, queridos? A atitude deste homem de Deus. Que atitude? De uma obediência inquestionável. Observe bem. O Senhor fala com ele: vai para o deserto que eu vou te alimentar através dos urubus. Há muita gente morrendo de fome. Você profetizou 3 anos e meio sem chover. Está todo mundo morrendo de fome. Gente e animais. E os urubus vão trazer comida para você. Obviamente que não seria uma comida podre. Mas não sabemos o que os urubus traziam para Elias. O fato é que ele não questionou. Está claro aí. Depois ele vai, o Senhor fala com ele: vai comer na casa da viúva. Ele chega lá sem questionar nada com o Senhor. Depois o Senhor fala com ele: vai para a casa de Acabe, o rei mais, quase que sai a palavra, terrível, idólatra, mau, perverso, que a história de Israel já teve. Ele não questiona. Ou seja, o que nós podemos perceber aqui é que Elias foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, que exerceu o seu ministério escolhido por Deus com uma obediência inquestionável. Esse é um requisito que cabe a todos nós. Você é mulher de Deus? Quer ser conhecido como mulher de Deus? Pelos seus queridos, na sua casa, na sua rua, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho? Quer ser conhecido como homem, mulher de Deus? Obedeça o Senhor. Obedeça. O que o Senhor falar, não questione. É o exemplo deste homem extraordinário da história da humanidade. É o exemplo que eu destaco aqui. Tem um outro destaque que eu quero fazer também aqui nesse texto, que está aí. Observe bem o fato que já falei, dele se alimentar pelos corvos e por uma viúva, naquele momento terrível,
caótico que ele estava vivendo. E ali a gente pode ver a sua simplicidade. Ele não bate no peito dizendo: Senhor, eu sou Elias. O senhor está se esquecendo disso? Ele não faz isso. Como é que o senhor me manda morar com a viúva que está morrendo numa casa paupérrima? Como? Ele não faz isso. João Batista, que foi tão bem colocado hoje pela manhã agora, pelo reverendo Pedro, é destacado pela simplicidade dele. João Batista era um homem simples e ele é um exemplo, um tipo de Elias, pela sua simplicidade. Vivia no deserto com a mesma vestimenta, porque não se preocupava com roupa bonita, não se preocupava com calça bonita, mas ele vestia de pelos de animais, sandálias quaisquer, vivia no deserto comendo mel, gafanhoto. Não era picanha. Tem gente que não veio à escola dominical hoje que está preparando a picanha, né? Mas não é o caso de Elias. Outro destaque que eu faço é exatamente esse. Elias é reconhecido no seu ministério, porque ele era simples. Simples. Meus irmãos, um grande empecilho. Lembra aquele exemplo que o Pedro citou aqui da pedra no caminho da formiga? Que coisa interessante, né? Uma grande pedra no caminho do homem de Deus, da mulher de Deus, se chama soberba, orgulho, vaidade. Isso impede, meus irmãos, muita coisa, e especialmente de ser reconhecido por um homem de Deus na nossa vida, no nosso ministério, aqui neste mundo que vivemos. Mas eu faço um outro destaque aqui. Alguém leia, por favor, o verso 14. 17, 14. Agora leio 22 e 23, bem alto. E aí então, o que ela diz para ele? Agora sei que você é um homem de Deus. O que eu quero destacar aqui, nesta palavra que ele dá? Estranha, né? A viúva diz: olha, eu não tenho mais nada, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha aqui, você ainda quer comer o que é nosso, você não está sendo muito orgulhoso, não? Egoísta, atitude egoísta desse Elias. A viúva podia pensar, e certamente até pensou, né? Mas imediatamente Elias diz isso a essa mulher. E é interessante que ela creu na palavra dele. E ela creu certamente pelos olhos dele para com ela, pela maneira simples, séria, fiel que ele falou com ela, a atitude dele, movido logicamente pelo poder de Deus na vida dela, fez com que ela entendesse a palavra dele como homem de Deus e vai e faz o que ele manda. E o que acontece? A farinha não acabou,
o azeite não secou e durou possivelmente uns 3 anos, com aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha que deu sustento para ela e para eles dois, o filho e o profeta. O que isso tem a ver conosco? Nós precisamos de fato crer em Deus. Muitas vezes a gente diz que crê, pensa que crê, mas na hora que Deus fala, então vamos provar se você crê realmente. Como aconteceu com Abraão, por exemplo, que para mim é um exemplo máximo de alguém pecador que demonstrou sua fé. Ainda bem que Deus não nos deixa passar pelo que Abraão passou, né? Mas Elias era um homem, um profeta pecador, mas que de fato dizia e acontecia. Homem de fé. Então, quais são os 3 destaques que eu faço no texto? Sua obediência, sua simplicidade e sua fé. Por isso, então, ele é reconhecido no seu ministério como homem de Deus. Ok? Ok? Ei, está pensando no arroz que vai comer daqui a pouco? Tá ok? Tá bom. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Nada? Outro destaque que eu quero fazer na vida deste homem. Capítulo 18, verso 20. Olha, eu vou pedir o pastor Lever para ler o texto em pé para nós, porque o texto é um pouco longo e nós precisamos ganhar tempo. Mas leia bonitinho, viu, pastor? Senão eu te chamo a atenção aqui. Capítulo 18, verso 20 até o 46. Vamos lá. Agora, se eu perceber alguém cochilando ou não prestando atenção, eu vou mandar parar e vou pedir para continuar. Vamos ver.
Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, o que nós podemos observar neste belo texto? Às vezes a gente fica com preguiça de ler um texto longo como este, mas quando a gente entra no texto e traz a nós o que está acontecendo, o texto é curto, é bem curto. O que está acontecendo? O povo de Deus, a nação de Deus, estava tão distante dele, tão longe dele, que preste atenção no que estava acontecendo. Por causa da seca de 3 anos e meio, a fome chegou a tal ponto que as mulheres, as mães estavam matando seus filhos para comer. Acabe levava o povo a adorar Baal, o deus da fertilidade. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus do Antigo Testamento. O momento era tão crítico, tão pesado, que o Senhor permitiu que isso acontecesse com eles, por causa da incredulidade, da maldade, da idolatria deles. Há pecados na Bíblia que são bem destacados. O orgulho, como já dissemos, é um deles. E a idolatria é outro. E muitas vezes nós passamos por situações não semelhantes, mas difíceis na vida, por causa da nossa idolatria. A gente gosta de falar mal dos católicos romanos, mas a gente muitas vezes também adora o filho, adora a esposa, adora a mãe, adora o pai, adora o carro, adora a casa, adora a igreja, adora o pastor, adora, mas não adora a quem deve adorar. E isso vai causando um mal-estar no nosso Deus. E aí ele começa a tirar as pedrinhas que nos leva para a poça d'água. A história de Israel nesse momento de Elias era essa. E não tinha outro senão Elias para ajudar o Senhor, ou fazer a obra do Senhor, ou ser o instrumento do Senhor, num momento tão crítico como este. Vamos olhar para o texto um pouquinho, rapidinho. Observe que Elias lança um desafio ao povo. Do verso 25 ao 29, ele faz a estratégia. Ele lança a estratégia. Vamos fazer o seguinte: já que vocês entendem que Baal que é Deus de vocês, vamos fazer aqui um altar. Milhares de pessoas vieram para adorar Baal. Milhares. Estava ali naquele campo. Não sei se alguém aqui já foi a Israel, mas é um lugar maravilhoso, maravilhoso. E as pessoas estavam lá diante do altar a Baal, que Acabe levantou. E Elias estava muito bravo com aquela situação. E então ele lança esse desafio aí. No verso 30, é outro destaque que eu faço, que ele, depois que aconteceu tudo isso aí, né, de 25 até o 29, eles se recortam, os profetas, os 450 se recortam, se matam e tal. Baal, 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 e Baal está lá no cantinho dele, não faz nada, nada, nada. E eles então pisam em cima do altar, e dança e pula, e nada acontece. Eu gosto muito do versículo 30. Pode ler, alguém pode ler para nós, só o versículo 30. Vamos repetir juntos essa última frase? Elias restaurou
o altar do Senhor que estava em ruínas. Muitas vezes, o nosso coração é o altar do Senhor que está em ruínas, por causa da nossa idolatria. Há necessidade de um homem de Deus vir, mandado por Deus, para restaurar esse coração que está em ruínas. Outro destaque que eu faço do texto, entre os versículos 31 e 35, a estratégia diante do povo para provar que não Baal, mas que o Senhor é o Deus de Israel. Ele restaura o altar, e é interessante a forma como, assim, irônica, né? Que ele prepara o altar. Era para queimar o bezerro, o holocausto ali de um bezerro ao Senhor, né? Como nós conhecemos a história. E o que ele faz? Joga água, muita água, e bastante água, encharca mesmo. Observe bem a atitude de Elias. E ele começa a mostrar aquela multidão que está ali. Dessa forma, o que está no coração dele. O verso 36 e 37 mostra o que eu quero destacar nesse texto. Que Elias não confiava em si mesmo. Embora ele estava tendo aquela atitude, aquela estratégia toda ali, teatral, quem sabe a gente pode até pensar assim, mas ele ora ao Senhor. E a oração que ele faz é essa aí do verso 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Observe bem que oração que Elias faz. Elias é um homem de Deus, porque ele orava, ele falava com o Senhor com simplicidade, com reverência, mas falava o que precisava ser dito. E eu aprendo com isso. E eu gostaria que você também, minha irmã, mãe querida que está aqui, mãezinha do coração que está aqui, aprenda isso, a falar com o Senhor de peito aberto. Fale, diga a Ele quem Ele é e quem você é. E por que você está fazendo tudo isso? Diga a Ele. Pode desligar. Essa é a atitude de Deus. Milhares de pessoas ouvindo. Qual o resultado disso? Verso 38, vamos ler juntos? Então,
por um ato de injustiça de Deus? Ninguém. Quem está no céu é pela justiça e pela graça de Deus. Quem está no inferno não é. Elias foi este homem que viveu nosso período tão difícil, pós-pandemia, ou quem sabe no duro da pandemia, não sei. O fato é esse. Essa é a atitude que o Senhor tem para com os seus inimigos, movidos por Satanás, através de Acabe e tantos outros que vivem ao nosso tempo. Agora, o que eu destaco na vida de Elias aqui, esse homem de Deus, é a sua vida de oração. Ele era um homem que confiava de fato em Deus. Ele não brincava com Deus. Ele orava e não chovia. Ele orava e chovia, como diz Tiago. Um exemplo para nós. Por quê? Porque ele sabia com quem ele estava falando. Era com Deus do universo, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. O verso 39 fala do arrependimento do povo diante daquele momento tão extraordinário que aconteceu. E a expressão que o escritor sagrado usa da atitude do povo é essa: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é Deus, não é Baal, não é Baal, não é o carro, não é a casa, não é a história, não é este mundo, não é nada disso. É o Senhor, é Jesus, o meu Deus. Mas foi preciso acontecer tudo isso para que o povo chegasse nesse ponto. Minha irmã, meu irmão, não espere chegar em situação semelhante a essa para você chegar a esse ponto. Não espere. Eu não sei se alguém aqui chegou aí para UTI no hospital diante da Covid, mas aqueles que chegaram a sair certamente passaram por situação semelhante a essa. Eu tenho 4 minutos para o terceiro exemplo. Pode ir, pastor? Você deixa, meu? Pode daqui, tem frango na morena. Vamos rapidinho. Quem quer ler o terceiro texto? É menor um pouquinho. Levanta a mão. Quem quer ler o terceiro texto? Você? Ótimo. Leia o texto. Capítulo 2 Reis, capítulo 1. Esse texto é fantástico. Não é fantástico da Globo, não, meu. É fantástico mesmo. 2 Reis, capítulo 1. Olha, primeiro vai ser rápido, tá bom? É aqueles 6 minutinhos que o pastor me tomou, eu vou pegar de volta. Vamos lá. Espera aí, querida. Capítulo 1, verso 9 a 17. Espera aí, quem não achou? Quem não encontrou? Fala, misericórdia. Isso. Ok, está lá na tela. Pode ler. Pode ler lá se você quiser. Então lhe enviou o rei o capitão de 50 com seus 50. Não, peraí. Tem o microfone aí perto? Você não tem da vida, né? Alguém pra careca. Pega o nome dele. Nossa. Ei, tem da vida. Então lhe enviou o rei o capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado
Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez o capitão de 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou e disse: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Pôs fogo e desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com estes, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal, Zebub, Deus de Edom. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Portanto, Acasias não tinha. Muito bem. Meus irmãos, eu queria, daqui eu queria que você esperasse um minutinho, que eu preciso terminar o texto anterior. Me empolguei aqui e não terminei. Por quê? Porque o texto anterior termina com Elias em cima do monte. Depois que todo aquele drama passou com os profetas, Elias pega o seu discípulo, seu pastor auxiliar, e vai para o monte. Um dia, como está lá fora. E então, ele se curva reverentemente diante do Senhor, e curvado, ele começa a orar, para que o Senhor mande chuva. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E fala com seu pastor auxiliar: está vendo alguma coisa no céu? Nada. Ora, 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 ora sem cessar. Depois de um tempo ele fala: está vendo alguma coisa no céu? O seu discípulo: estou vendo lá uma nuvenzinha muito pequenininha. Ele disse: corre, corre, senão a chuva te pega no meio. Vai falar com o rei, para preparar, porque a água vai cair. 3 anos e meio depois, homem de Deus tem uma vida de oração. Uma vida de oração. No primeiro texto nós destacamos o ministério dele. E que foi reconhecido depois que ele se coloca humildemente diante do Senhor. O segundo texto destaca o momento mais difícil da história do povo de Deus, quando ele
clama o Senhor. Esse povo que vivia da agricultura e da pecuária essencialmente, dependia exclusivamente da chuva de Deus. Não tinha irrigação naquele tempo, queridos. Não tinha. E o rio São Francisco estava secado. O rio da nossa vida muitas vezes está secado. Seco, seco, seco. E muitas vezes o Senhor manda um homem de Deus para interceder pela nossa situação. Esse é o destaque que eu quis fazer no segundo texto, tá bom? E nesse terceiro texto, qual é o destaque que nós vemos aqui? Elias, o homem de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito e do poder de Deus. Cheio do Espírito e do poder de Deus, manifestado pelo fogo.
Elias subiu num carro de fogo. Ele era tão amigo de Deus. E é por isso que eu disse lá no comecinho. E ele era um dos 3 que estão no céu fisicamente. Já pensaram nisso? Você gostaria de ir para o céu sem morrer? Quem não gostaria? Quem? Eu gostaria demais de ir para o céu sem morrer. Quem sou eu? Quem sou eu? Só se Jesus voltar antes. Mas nós temos uma história marcada, né? 100 anos, já passaram 30, só falta 70, e já ficaram alguns aí nessa história. O fato é que Elias, este homem do fogo, este homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, teve essa experiência tão extraordinária. Verso 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Fogo, fogo! Nós precisamos orar ao Senhor e manda fogo do céu sobre nós. Mande fogo do céu sobre este grupo, mande fogo do céu sobre esses bancos, mande fogo do céu sobre essa cidade, mande fogo do céu sobre essa igreja. Fogo! Sabe por quê? Porque foi o próprio João Batista que disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo queima todo o pecado, o fogo que aquece o coração frio. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Todos nós precisamos disso. Ei, você, mãe, você precisa de fogo, o fogo do Espírito. Nós todos precisamos do fogo do Espírito. Os adolescentes da cristã, as crianças dos nossos netos precisam do fogo do Espírito. Fogo do Elias aqui, ó. Esse fogo mentiroso aí, ó, é o fogo de Deus. O fogo que queima todo o pecado. E quando vem a idolatria no nosso coração, nós precisamos, Senhor, misericórdia, Senhor, compaixão, Senhor. É o fogo de Deus. É o fogo que só Jesus pode nos dar. E eu gostaria que você levasse essa palavra no seu almoço hoje, o restante do seu dia hoje, em nome de Jesus. Clame ao Senhor e derrame fogo sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu filho. Que a idolatria seja queimada, que a frieza espiritual seja queimada, que a preguiça de ter e buscar o Senhor seja queimada pelo fogo do Espírito. Meus irmãos, nada mais do que isso nós precisamos. É por isso que Elias, que viveu um momento caótico como esse, foi chamado por Deus e exerceu seu ministério, e por isso teve esse privilégio que ninguém mais teve em toda a história. Sejamos humildes, sejamos obedientes, sejamos homens e mulheres de fé, de confiança naquele que tudo pode, no nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Elias, querido. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Davi, de Moisés. O nosso Deus é o Deus da história, é o Deus da Bíblia. Esse é o nosso Deus. Jesus é o nosso Salvador. É o mesmo Jesus de sempre. Vamos crer nele. Vamos orar com fé, com fervor, com vontade. Vamos cantar. Lembra aqui embaixo como é que era quando a gente cantava? O teto subia, lembra disso? O teto alto fazia assim, porque a igreja cantava. Não sei como é que está hoje, talvez seja do mesmo jeito. Eu não estou vendo muita rachadura, não é? É possível que esteja cantando meu fervor. Mas precisa mesmo. Tem que cantar. Tem que louvar o Senhor. Salmos e hinos e cânticos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém mesmo? Você quer que Deus manda fogo do céu sobre a sua cabeça? Então vamos ajoelhar. Você pode.
Senhor, graças te damos pelo teu dia, o dia do descanso que o Senhor criou para nós, fazermos o que estamos fazendo, mesmo que seja por poucos minutos, continuamos fazendo exatamente isso, vindo à tua casa para, junto com os demais irmãos, louvar o Senhor, ouvir o Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor que desça fogo do céu sobre nossa vida, cada um de nós. Oh Jesus, por favor, Senhor, vivemos dias tão difíceis, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando, nossa segurança, Senhor. A gente não tem nem prazer mais de sair à noite, Senhor. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a confiar no Senhor, a buscar o Senhor, a testemunhar do Senhor. Ajuda-nos a seguir os exemplos de homens como Elias, mas principalmente que Jesus seja o nosso bom pastor. Ajuda-nos a sermos ovelhas de Jesus. Senhor, dá-nos fome do Senhor, fome da Tua palavra, desejo de buscar o Senhor todos os dias, a tempo e fora de tempo. Fortalece a nossa fé, Jesus. Compaixão, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Por favor, Jesus, não nos deixes. Fortaleça-nos em Ti. Tira todo o pecado do nosso coração, toda a incredulidade do nosso coração, toda a soberba do nosso coração. Senhor, tira a vaidade, a mentira dos nossos lábios. Tira, Senhor, queima tudo com fogo do céu, Senhor. Queima, Senhor, por favor. Oh Jesus, só o Senhor tem este poder. Por favor, atenda a nossa oração, atenda a nossa súplica, atenda, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor ama esta igreja, o Senhor ama o anjo desta igreja, o Senhor ama aquele que está com o bastão nas mãos, com o microfone nas mãos desta igreja, Senhor. Ajuda ele. Eu sou o Weber, Pai, que seja sempre um homem cheio do Teu Espírito. Ele, Pedro, o outro pastor também, que sejam usados pelo Senhor na vida desta igreja, nesses dias caóticos que nós estamos vivendo, Senhor. Abençoa, Pai, cada família, cada mãe, cada filho que aqui está, que todos nós sejamos de fato famílias benditas do Senhor, que glorifica o Teu nome, pelo testemunho, pelo exemplo de vida, alicerçados e fundamentados na Tua boa palavra. Em Teu nome, Jesus, é que nós te oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo Weber, pelo privilégio, e desejo a todos vocês um bom almoço, uma boa tarde, e que ninguém vá embora sem dar pelo menos um abraço em alguém aí, tá bom? E se alguém te olha com olhos torcidos, chega para ele e fala: por que você está olhando para mim de olho torcido? Me dá um abraço aqui, tá bom? Está na hora. Quando o fogo cai, é hora da reconciliação, do perdão, da busca de Deus.